Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no último vídeo nós finalizamos os argumentos das deduções das mais diversas fórmulas e a promessa foi que a gente usaria, aplicaria essas fórmulas em situações práticas do cotidiano, certo? Então agora nós vamos para os exercícios. Beleza? Mas se você vai para os exercícios sem ter essa folhinha em mãos, fica complicado, gente, né? Então você precisa ter essa folhinha, são muitas fórmulas, vocês vão ver. Nós vamos trabalhar daqui, né, desde o começo do curso até o final com muitas fórmulas diferentes, então vai fazendo uma lista de fórmulas, tá? Porque vez ou outra você tem que usar alguma fórmula. E aí, como é que a gente escolhe a fórmula mais adequada para o uso, né? De acordo com as variáveis que o problema me dá, né? Se eu tenho um monoácido fraco, né? Ó, perceba que isso aqui é uma condição para o uso da fórmula. Se eu tenho uma situação onde eu tenho um monoácido fraco e ele me dá, e ele me pede alfa, por exemplo, alfa, só que ele me dá a concentração molar e o K, talvez seja interessante usar essa fórmula, ou essa. Mas essa não dá para usar, né? Então, porque essa daqui não tem alfa na brincadeira. Então, você tem que usar esse tipo de coisa, esse tipo de raciocínio para a resolução dos exercícios, ok? Então, vamos lá. Vamos para os exercícios agora. Ih, o tripézinho tá indo pro saco de novo. Vamos lá. Exercício 1. Escrever a constante de ionização das reações abaixo, né? Ou seja, como eu tenho só ácidos sendo colocados em água, ó, a gente vai escrever genericamente as constantes de ionização desses ácidos. Vamos lá, então? Vamos resolver junto? Olha lá. Vamos pegar a folhinha aqui. Opa. Ixi, molhou aqui. Aqui a folhinha aqui tá molhada no canto. Ah, não tem problema, eu vou usar a bichinha. Vamos lá. Exercício 1, né? Tá lá, letra A. HF aquoso, né? Quando eu jogo ele em água, ele fica num estado de equilíbrio com seus íons. Íon H+ aquoso mais F- aquoso. Já explicamos essa representação mais simplificada que a gente está fazendo por enquanto, né? Muito bem. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para você escrever a constante de ionização dessas reações, né? Então vamos lá. Constante de ionização é a constante que eu vou chamar de Ka. Por que Ka? Porque a ionização não é de qualquer pessoa, né? Não é de qualquer substância, é do ácido. Por isso chama Ka, A de ácido, certo? Ionização do ácido. Muito bem, é tudo igual, né? Então como é que fica? Como aqui tá balanceadinho, né? Fica assim. Concentração de H+ elevado à primeira potência vezes concentração de F- elevado à primeira potência dividido pela concentração de HF elevado à primeira potência. A água não entra porque está no estado líquido, certo? Nós já discutimos isso lá atrás, ó. Só entra no Ka, no caso, quem está na forma aquosa. Beleza? Babinha, né? Então, você vai fazer para casa para me entregar no domingo as demais ali, né? Ó, é tudo igual, né? Você vai fazer pro HCN e pro HClO. Tá bom? Letra B e letra C. Isso aí fica para casa.
Vamos para o exercício 2. Ó, esse exercício ele é conceitual, mas eu faço questão de resolver ele com vocês. Então tá assim, ó. Temos 3 ácidos abaixo. Qual deles é o mais forte? Então, tá lá, ó. O dado que ele nos dá é esse aqui, ó. O HCl, o Ka é 10 elevado à sétima, o H3PO4, o Ka1 é 7,6 vezes 10 elevado à terceira, o H2CO3, o Ka1 é 4,3 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos lá, então. Olha lá. Vamos resolver o exercício 2. Vem com o tio que você passa de ano, olha lá. Exercício 2. Então, ele está perguntando, o HCl, ele é mais forte do que o H3PO4? Então, vamos lá. O que significa? Ele está dando o dado para a gente, né? Que o Ka do HCl é 10 elevado à sétima. Vamos pensar no significado químico disso. Então, olha só, o HCl, lembra que a força de um ácido tem a ver com o fato de quando eu jogo ele em água, ele formar mais íons ou menos íons. O ácido que é capaz de formar mais íons, ele é mais forte, ele vai conduzir mais a eletricidade, se eu tentar passar a corrente elétrica ali, né? E aí ele é mais forte, não tem nada a ver com o poder de corrosão. Então, vamos pensar no significado dessa constante para a gente comparar a força dos ácidos. Ó, o HCl, quando eu jogo ele em água líquida, ele vai formar H+ e Cl menos aquoso, certo? Vamos escrever a constante para essa reação? O meu Ka, ó, é concentração de H+ elevado à primeira vezes concentração de Cl menos elevado à primeira dividido pela concentração de HCl elevado à primeira. Tá. Aí, olha só, gente. O que significa Ka muito grande? 10 elevado à sétima é um número muito grande. Ó, Ka não é genericamente produtos dividido por reagente? Muito bem. Se esse valor dá na ordem de 10 elevado à sétima, quer dizer que a minha concentração de H+ e de Cl- é imensa. E a minha concentração de HCl, que fica no estado molecular lá em solução, ela é muito pequenininha. Você concorda comigo? Que esse valor de 10 elevado à sétima significa que eu tenho alta concentração de H+ dividido por baixíssima concentração de HCl molecular? Então, olha só, se eu tenho alta formação de H+ e de Cl-, quer dizer que esse ácido ele é muito forte. Por quê? Porque houve muita formação de íons, né? Então, eu tenho muito produto e pouquíssimo reagente, né? Então, fica a dica. Aí já é meio conceitual. Para eu comparar a força de um ácido com a força de outro ácido, uma das maneiras que eu posso ter para comparar é pelo valor da constante de equilíbrio, né? Constante de ionização. Quanto maior for o valor da constante de ionização, quer dizer que eu tenho mais formação de íons, mais produtos e menos reagente, ou seja, menos substância no estado molecular. Então, quando eu comparo o HCl, que tem 10 elevado a 7, o H3PO4, que tem o Ka, é igual a 7,6 vezes 10 elevado a menos 3. E o H2CO3, que tem o Ka na ordem de 4,3 vezes 10 elevado a menos 7. Ó, o que significa esse 7,6 vezes 10 elevado a menos 3? Significa que o H3PO4, quando ele forma pouco íon, ele forma pouco H+ em relação ao HCl. Né? Ó, a constante de equilíbrio dele é menor, tá? E o H2CO3 é menor ainda, certo? Então, qual é o ácido mais forte dos três? HCl. O segundo mais forte, H3PO4.
E o mais fraco de todos? H2CO3. Tá claro? Ó, esse valor me mostra o quanto que tá formando de íons. Tá? Professor, eu tô vendo aqui lá no exercício tá como Ka1. Ka1, sim. O que significa Ka1? Significa que eu tenho um ácido poliprótico. Ó, e essa reação se dá em 3 etapas, né? Ó, aqui eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis. Você tem uma primeira etapa de ionização, depois o produto formado vai ter um Ka2 numa segunda etapa, depois um Ka3 numa terceira etapa de ionização. Mas isso a gente vai fazer, eu não quero entrar nesse assunto agora. Por quê? Porque nós vamos discutir isso muito, com muita profundidade, com muita profundidade mais lá na frente. Tudo bem? Eu não quero adentrar. O fato é que o Ka2 normalmente é a constante dá menor ainda e o Ka3 menor ainda. Então basta o Ka1 para eu conseguir comparar a força dos meus ácidos. Se o Ka1 aqui, ó, deu maior do que aqui, o Ka2, Ka3 não vai fazer a menor diferença na conta, tá? Então eu sempre comparo. Aqui não está escrito Ka1 porque o HCl é monoprótico, né? Só tem um hidrogênio ionizável, então é só Ka, tá? Agora quando vem Ka1, Ka2, Ka3, aí quer dizer que tem mais hidrogênios para ionizar em várias etapas. Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu? Quanto maior a constante de equilíbrio, mais forte é o ácido, quer dizer que houve maior formação de produtos, porque a constante de equilíbrio veio dessa multiplicação dividido pelo meu reagente. Tá bom? Muito bom. Vamos lá para o exercício 3, então. Olha lá. Vem com o tio que você passa de ano. Olha só quanta informação importante. Tá lá, o ácido butanóico é o responsável pelo odor de alguns queijos e também da manteiga rançosa. Verifica-se que numa solução 0,04 mols por litro desse monoácido, olha, ele já está dando a dica, é um monoácido, a concentração hidrogeniônica é 8 vezes 10 elevado a menos 4. Determine o valor de Ka. Então, gente, olha só, vem para cá, vamos para a folhinha. Vamos para a folhinha aqui. Exercício 3. Bom, ele está falando ali pra gente que o ácido butanóico, então é bom lembrar lá da orgânica, né? Não vai fazer diferença aqui, ó, mas é sempre bom a gente saber as coisas, né? Butanóico tem 4 carbonos, CH3, CH2, CH2, C dupla O, OH, certo? Ele está dizendo que ele é um ácido, ele é um monoácido, é um ácido monoprótico, né? Quando eu jogo esse ácido em água, ocorre a cisão heterolítica aqui, né? Opa, quase que eu faço errado. Aqui, ó, gerando H+, tá? O H separa do oxigênio, o oxigênio fica com o parzinho de elétrons para ele, com o elétron do oxigênio e o elétron do hidrogênio, gerando o próton, tá? Muito bem, aí a gente poderia ficar viajando aqui, por que quebra aqui, por que os outros hidrogênios não são ionizáveis, mas deixa para lá, senão a gente não sai do lugar, a gente está no ensino remoto, não pode ficar viajando muito, mas seria interessante. Mas vamos lá. Então, esse ácido butanóico, ele disse que preparou uma solução de concentração molar, ó, você tem que ir colocando as variáveis, 0,04 mols por litro. Ó, ele falou que o ácido é monoprótico, então todas aquelas fórmulas que a gente deduziu são úteis para esse ácido. Mas aí ele deu uma dica, quer dizer, essa dica ele não deu. Olha só que interessante. Por isso que eu falo, decorar não custa nada, né? Ele não falou se esse ácido é forte ou ele é fraco. Perceba?
Então, você lembra daquelas regrinhas que o tio falou pra gente decorar se o ácido é forte ou se é fraco? O tio falou, olha, uma das dicas interessantes pra gente saber se o ácido é forte ou é fraco se o ácido tem carbono, ele é fraco. De modo geral, essa regra funciona para quase tudo. Eu não lembro de nenhuma exceção. Eu gosto de falar quase tudo na química porque eu vivo queimando a língua, né? Eu falo, é assim. Aí quando eu vejo, não é bem assim. É assim, porém tem algumas exceções, né? Então eu não gosto de falar assim, é tudo assim, tá? Mas de modo geral, os ácidos orgânicos são todos fracos. Portanto, todas aquelas equações que nós deduzimos, né? Todas elas são para monoácidos ou monobases. E aqui, essa equação e essa serve para todos os monoácidos. Agora, essa e essa só serve para monoácidos fracos, né? Então, eu preciso lembrar dessas coisas para adequar o meu modelo à minha realidade. Eu tenho que usar o meu algoritmo ou a minha fórmula para descrever um fenômeno que essa fórmula esteja adequada. Eu não posso usar essa fórmula, por exemplo, ou melhor, essa fórmula só vale para monoácidos fracos. Agora, se eu tenho uma situação em particular, onde eu estou descrevendo um monoácido forte, essa fórmula não vale. Se eu aplicar, eu vou conseguir um valor errado de alfa, né? Então, você precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Cada uma dessas fórmulas atuam dentro de um determinado domínio. Ela funciona daqui até aqui. Daqui para lá ela não funciona. Daqui para lá ela também não funciona. É preciso ter clareza dessas coisas, gente. Tá claro? Muito bem. Então, é um monoácido. Ele é fraco. Por que ele é fraco? Porque o problema me informou? Não, porque eu lembrei da bitolinha do tio. O tio falou para mim que ácido que tem carbono, via de regra, é fraco. Então, ou seja, essa fórmula é válida, essa fórmula é válida, essa fórmula é válida, essa fórmula que é para qualquer monoácido forte ou fraco também é válida e essa também é válida. Aí qual que eu vou escolher? Depende das variáveis que o problema vai me dar, certo? A primeira variável ele anotou, concentração molar do ácido. Vamos lá, o que mais que ele me dá? Ele me dá essa variável aqui, ele diz que a concentração de H+, é 8 vezes 10 elevado a menos 4 mols por litro. E ele está me fazendo uma pergunta, ele está pedindo para determinar o valor de Ka. Essa é a pergunta. Então, o que eu tenho que fazer agora? Sabendo que todas aquelas fórmulas são úteis para essa substância, eu vou ter que escolher aquela que trabalha com essas três variáveis para eu poder resolver o problema. Não adianta eu escolher essa fórmula aqui, que trabalha com alfa. Eu não tenho alfa, ele não está me dando alfa, certo? Então, qual que é a única fórmula? Às vezes mais de uma funciona, né? Então, mas qual que é a fórmula que articula H+ molaridade Ka? Essa daqui, Então é ela que eu vou escolher para trabalhar o meu fenômeno. Então, o que nós deduzimos lá atrás? Nós deduzimos que a concentração de H+ para ácidos fracos é igual, para monoácidos fracos, é igual a raiz quadrada da constante desse ácido vezes a molaridade. Perceba que é abstrato, né? Eu saio do concreto e passo aí para o lado abstrato. Trabalhar o fenômeno de maneira matemática. É assim que funciona. Tá? Então, olha lá. O Ka é minha incógnita. O H+ eu tenho. 8 vezes 10 elevado a menos 4. O Ka eu quero. E a molaridade eu tenho. Que é 0,04. Maravilha. O que é que eu faço agora? Eu elevo tudo ao quadrado, né? Nossa, tá tocando um negócio aqui.
Pera aí que eu vou ver o que é esse negócio. Até assustei, gente. Pera aí que eu já volto. Bom, vai ficar tocando, não consigo parar aquele negócio não. Bom, continuando. Então, fazendo a continha, né? Aqui dá 6,4 vezes 10 elevado a menos 7 é igual a Ka vezes 0,04, né? A raiz o elevado ao quadrado tira a raiz. Aí isolando o Ka, esse 0,04 passa para lá dividindo. Então Ka dá 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza, gente? Ó, estamos aplicando as fórmulas. Ok? Vamos lá. Vamos resolver mais um aqui agora. Exercício 4. Vamos lá. A partir da constante de ionização do ácido acético, que é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, o grau de ionização de uma solução 0,045 molar do referido ácido é? Muito bem. Aqui, meus amores, olha só, ele não disse pra gente se o ácido acético é forte ou é fraco, né? Mas, como eu sei que ele é um ácido orgânico, né? E aí pela nomenclatura, o ácido acético, ó, perceba como é que é importante você saber relacionar a estrutura com o nome. Olha só, ele não deu nada pra gente, né? Então, vamos aqui pra folhinha pra você ver. É importante, por isso que decorar não é importante? É sim, gente. É sim, te dá repertório pra você resolver as coisas. Ó, eu sei que o ácido acético é isso aqui, ó. Ó. É nomenclatura usual, não é nem oficial. Tá? Nomenclatura usual. Eu lembro dela, então você consegue lembrar que o ácido acético tem 2 carbonos. Portanto, é ácido fraco. Se é fraco, são válidas todas aquelas equações que a gente deduziu. Tá? Se ele fosse um ácido forte, só seriam válidas essa equação e essa. Então, limitariam a nossa atuação nesse tipo de problema, né? Eu teria menos instrumentos para resolver o meu probleminha, tá bom? Se bem que aí no exercício 4, olha só, vamos colocar aqui os dados desse ácido fraco. E a ionização ocorre aqui, né? Ó. É aqui que é gerado o H+. Ó, você tem um parzinho, quando a gente olha, dá um zoom para a hidroxila, né? Olha lá. Você tem o hidrogênio, olha lá, verdinho com o elétronzinho dele fazendo ligação química com oxigênio. Aí ocorre a cisão aqui, ó. E aí eu gero a estruturinha H+, que é a estruturinha que não tem o elétron dele. Beleza. Muito bem, vamos dar os dados aqui do problema. Ele fala que o grau de ionização, que é o alfa, é isso que ele quer, né? O grau de ionização de uma solução 0,045 molar do referido ácido é, então ele quer o grau de ionização. Então, a partir da constante de ionização do ácido acético, que é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, então ele me deu a constante de ionização do ácido, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Ó como é que são as coisas. Ele não me disse que esse ácido é fraco, mas olha só, ele me deu uma dica numérica no exercício. Ele me deu o valor da constante do ácido, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. O que significa isso? Como a constante é pequenininha, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, quer dizer que esse ácido, HAC, quando eu jogo ele em água, eu formo muito pouco H+,
e muito pouco íon acetato. Ele costuma ficar no estado molecular. Ó. Como é que eu sei disso? Porque o Ka, que é a concentração de H+, elevado à primeira, vezes a concentração do ácido acético, elevado à primeira, dividido pela concentração de ácido acético, elevado à primeira, esse Ka é muito pequenininho. Pequenininho, quer dizer que a formação de H+ é pequenininha. A formação de acetato é pequenininha, né? Quer dizer que eu tenho pouco íon. Quer dizer que esse ácido é fraco. Tá? Tudo bem, gente? Então, o Ka tá aqui. O grau de ionização ele pede e ele me deu a concentração molar, né? Então, a concentração molar é 0,045 mol por litro. Tudo bem? Então, a perguntinha que não quer calar é: qual que é a melhor fórmula que articula isso, né? Então, vamos lá. Alfa Ka e a molaridade. Ó, essa daqui não é, porque eu preciso de alfa, ela não tem. Ó, eu tenho um monoácido fraco, né? Então, são essas laranjinhas e essa daqui, ó. Então, pode ser essa, né? Ka é igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade. Então, vamos anotar ela aqui, ó. Ka é igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade. Ó, perceba que exige um certo grau de abstração, né? Resolução matemática. Eu preciso ter em mãos as fórmulas que já foram deduzidas, né? Senão eu não resolvo o exercício. O Ka, quanto que dá? O Ka eu já tenho, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. O alfa é o que ele quer. E a molaridade eu tenho, que é 0,045. Isolo alfa ao quadrado é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 0,045. Alfa ao quadrado, quer dizer, alfa, aí eu passo a raiz para cá, né? Tiro esse quadrado daqui e passo a raiz para lá. Alfa é igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 0,045. Alfa é igual a 0,02, certo? Ou 2%, que é a mesma coisa, certo? Só que esse aqui é o alfa percentual. Beleza? Ó, esse alfa que sai na fórmula é sempre o alfa numérico, não é o percentual. Vamos lá. Vamos continuar a resolver exercícios. Vamos para o 5. Ó, uma solução aquosa 0020 de ácido acético, ácido fraco monoprótico, apresenta o ácido 3% dissociado. Determine a concentração molar de H+, né? Com os dados anteriores, determine a constante de equilíbrio. Então, no exercício 5, gente, ele está querendo duas coisas de você. Ele está querendo que você determine a concentração de H+, e está querendo que você determine o Ka, a constante de equilíbrio. Então, você vai escolher uma daquelas fórmulas para resolver, uma ou duas, para resolver, para achar a constante de equilíbrio e achar a concentração de H+, tá? Lembrando que aqui a pegadinha do malandro é o ácido, ele tá 3% dissociado. O que é esse 3% dissociado? É o alfa percentual. Se eu enfio esse 3% direto na fórmula, dá errado. Eu tenho que converter isso para alfa numérico, que é 0,03. Tudo bem? Opa, nossa, tá. Agora que eu tô vendo que tá torto aqui o exercício. Pronto, agora dá pra ver. Tá bom? Só que esse aí vai ficar pra casa. Ó, detalhe, né? Quanto que deu o exercício 5? A concentração de H+ deu 6 vezes 10 elevado a menos 4 mols por litro. E a constante de equilíbrio, que é o Ka, deu 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Tá bom? Vamos para o 6.
qual é o valor da concentração de H+, de um ácido fraco com concentração 0,01 molar de um monoácido que apresenta 4 vezes 10 elevado a menos 6 de Ka. Esse aí também vai ficar para casa, tá, gente? Você vai ter que achar, ele tá pedindo a concentração de H+, tá? Você vai escolher uma daquelas fórmulas úteis para resolver essa questãozinha aí. A concentração de H+, ou seja, a resposta desse exercício deu 2 vezes 10 elevado a menos 4 mols por litro, tá bom? Esse aí fica para casa. Ó, perceba que a gente não... Isso aqui é só uma introdução da introdução, né? É uma introdução a equilíbrio iônico. Nós não estamos falando de pH, não estamos falando de nada por enquanto, tá? Nós vamos chegar lá. Muito bem. E o último exercício que também vai ficar para casa, olha só. No último exercício ele quer a concentração de OH- de uma solução de base. Ó, essa base ela é fraca, tá? NH4OH é uma base fraca. Eu confirmo isso pelo Kb, ó, que é pequenininho. Tudo bem? Então, ó, é tudo igual. Existem as fórmulas que nós deduzimos lá para a base, né? Ele quer a concentração de hidroxila, tá? O que ele tá me dando aí, né? Ele tá me dando o Kb e tá me dando o que mais? Ele tá me dando a concentração molar da solução. Então, talvez seja interessante utilizar essa formulazinha aqui, né? Aí você acha a concentração de hidroxila. Tá bom? Bom, gente, vai estar dando 32 minutos. Nós não terminamos a matéria ainda. Esses 7 exercícios ficam aí para vocês me entregarem até domingo, beleza? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. No próximo a gente vai trabalhar o item 5 e 6 do conteúdo que ficou faltando. Beijo, beijo e até a próxima.